Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação da luz, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus e vamos aprender um pouquinho daquilo que a Palavra de Deus tem para nos dizer. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e nós estamos na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Seja bem-vindo e bem-vinda a este momento de meditação. Eu quero ler para você o Salmo de número 120. Nós temos na Bíblia várias coleções de salmos que podem ser tratadas como corpos, como grupos específicos dentro do livro dos Salmos. E o Salmo 120 é o primeiro salmo de uma coleção de 12 salmos que são muito importantes dentro do livro dos Salmos. Ele vai do Salmo 120 até o Salmo 134 e eles são chamados, de acordo com a versão, por vários nomes diferentes. Em hebraico, o nome específico deles é Shir HaMa'alot, que significa o cântico das subidas, ou cântico dos degraus, ou cântico das peregrinações a Jerusalém, que era considerado uma subida. Mesmo que você viesse, como Jerusalém ficava numa região alta, a ideia era subir para as peregrinações em Jerusalém para participar das festas de Israel. O Salmo 120 é o primeiro destes cânticos de romaria ou de romagem. Como você deve saber, a palavra romaria vem da Idade Média e ela significa aquelas procissões ou aquelas peregrinações que eram feitas a Roma, por ser considerado uma cidade santa, uma cidade sagrada. E assim a nossa tradução, as traduções vão utilizar desse termo romaria, embora não seja o melhor termo, não é o termo próprio para se explicar isso. É na verdade o cântico das subidas das tribos de Israel para as grandes festas religiosas do povo de Deus em Israel. O Salmo de número 120 fala do primeiro momento desta peregrinação. Na verdade, os salmos todos, esses salmos 120, 121, 122, 123 até o 134, vão narrando etapas deste encontro, desta subida, desta ida até Jerusalém. Por isso eles são chamados cânticos de romagens. Versões mais antigas trazem cânticos dos degraus e algumas trazem também cânticos das subidas, dependendo da versão que você lê. A nossa versão diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempos demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Esse é um salmo que tem palavras difíceis. São algumas palavras com as quais nós não estamos acostumados. Por exemplo, aqui a primeira palavra que me chama a atenção é a palavra que fala setas agudas do valente. São flechas que são atiradas por alguém valente, alguém que é destro e tem capacidade de manejar bem o arco e a flecha. Brasas vivas do zimbro. O zimbro é um tipo de madeira, é um tipo de árvore que produz uma madeira muito dura, e quando essa madeira pega fogo, ela produz uma brasa que aquece muito mais do que as outras. Então a brasa viva do zimbro é colocada aqui na língua do mentiroso. O mentiroso, a língua enganadora, ela vai ser flechada pela seta aguda do valente. Basicamente a gente pode dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte é o pedido de socorro. Ele diz assim: na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Talvez essa seja uma oração que todos nós hoje em dia precisamos fazer, né? Nós estamos cercados por todos os lados de lábios enganadores, de línguas mentirosas.
a gente não consegue confiar em mais nada. Infelizmente, a gente se sente cercado de mentira por todos os lados. A gente lê uma notícia no jornal, antigamente a gente tinha uma confiança quase que cega, hoje a gente lê a notícia, provavelmente a notícia vai ter o efeito contrário, porque muitas pessoas estão tão desconfiadas, porque quando alguém fala alguma coisa, todo mundo já imagina que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma maneira de enganar, que aquilo é uma maneira de talvez desvirtuar a verdade. É muito significativo que este salmo seja o primeiro dos cânticos das subidas, porque a constatação de alguém que está distante das coisas de Deus, distante da casa do Senhor, distante das festas e das celebrações onde a presença de Deus se faz sentir, e ele se sente abandonado, ele se sente cercado pelo mal, ele se sente cercado pela maldade, ele sente que alguma coisa precisa ser feita. Ele diz: Senhor, na minha angústia, eu clamo ao Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, livra-me de tanta mentira, livra-me de tanta enganação, livra-me de gente falsa, livra-me de tanta falsidade, livra-me das armadilhas que são armadas ao redor de mim. A gente vive momentos em que andar, viver, caminhar se torna perigoso. Aí ele diz: olha, Deus está cuidando disso. Que te será dado? Ou que te será acrescentado? Quer dizer, quem mente, quem engana, está querendo algo. Normalmente quem faz esse tipo de coisa está querendo acrescentar lucro à sua vida. Algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem a pessoa tem ao mentir, ao enganar. Mas ele diz: sabe o que te será dado? O que te será dado, acrescentado? Ó língua enganadora, ó lábio mentiroso. Você será perseguido por um valente com uma flecha. A sua língua será queimada com uma brasa viva do zimbro. E é interessante porque não tem jeito. A mentira, ela trai tragédia para a vida do mentiroso. Ele pode se dar bem uma vez, pode se dar bem duas. Ele vai se acostumando com a mentira. Chega uma hora que a mentira se volta contra ele e ele é devorado pela própria mentira. Alguns que chegam a acreditar na própria mentira. A língua enganadora, o lábio enganador, aquela pessoa, a gente usa um termo popular que diz assim, aquele que está sempre enquadrado no artigo 171 do Código Penal. O artigo 171 do Código Penal trata do estelionato, é aquele engano que é feito, aquela maneira de tentar enrolar alguém, de extorquir algo, de tirar algo. O que essa pessoa ganha? Ela pode ter um lucro imediato, ela pode ter alguma coisa, mas não tenha dúvida, uma hora ela será pega. Uma hora aquilo que ela usa para enganar será usado para enganá-la. Ela vai ser tomada pela própria mentira. Há um ditado que diz que a mentira tem perna curta. Significa que ela não consegue ir muito longe, ela não consegue correr, ela não consegue se distanciar. E aí, no meio desta angústia, no meio desta busca do Senhor, sozinho, num lugar distante, ele se lembra, ele fala: olha, eu estou tão longe das coisas de Deus. Aqui o exemplo é dado através de dois lugares que a gente quase não ouve falar. Ai de mim que peregrino em Meseque. Meseque ficava no extremo norte de Israel, acima das montanhas do Monte Líbano, que era talvez os limites do norte de Israel. Meseque ficava para além, ficava lá para cima, ficava na região de Aram, ficava na região da Armênia, para cima da que hoje é chamada Síria. Meseque era um lugar distante. E eu estou peregrinando em Meseque, ou então estou próximo às tendas de Quedar. As tendas de Quedar eram características de tendas do deserto. E aí a gente pode pensar tanto no deserto que ficava ao lado do Egito, que é o deserto do Saara, como o deserto que fica do lado da Península Arábica, que é o deserto de Acaba. Quem morava naquela região usava tendas. Essas tendas de Quedar, elas são tendas que indicam que estão vindo de lugares muito distantes.
O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, ele diz assim: eu estou muito longe de Deus. Eu estou me sentindo cercado por todos os lados pela mentira, pelo mal, pelas coisas erradas, pela maldade das pessoas, pela minha própria maldade. E eu estou muito longe de Deus. Eu preciso me aproximar mais da presença de Deus. Ele diz: há tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. Eu vivo num lugar onde todo mundo quer guerra, onde a briga é a constante. Sabe que eu me sinto assim, às vezes, quando eu saio para dirigir no trânsito, né? A impressão que eu tenho é que eu estou entrando num campo de batalha, onde as pessoas estão tensas, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão armadas, estão prontas para, não querem deixar você passar de jeito nenhum, as pessoas estão carrancudas. Há tempos demais que eu habito com gente que só quer briga, com gente que só quer discórdia. Isso pode ser inclusive a realidade na sua família, pode ser a realidade no seu trabalho, pode ser até a realidade na sua igreja. Eu estou numa igreja onde as pessoas só querem brigar. Eu estou numa família onde as pessoas não se conversam mais, onde um bom dia é seguido de um palavrão. Eu estou numa cidade onde eu cumprimento as pessoas e eu recebo de volta um olhar desconfiado. Há tempo demais que eu habito entre aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Às vezes a gente tem a sensação de que só a gente é que quer algum acordo. Às vezes a gente tem a sensação de que já foi contaminado pela beligerância e pela guerra das pessoas ao redor de nós. Esse talvez seja o pior estado, o estado em que o nosso coração começa a entrar em guerra. O estado em que o nosso coração começa a desconfiar de tudo e de todos. O estado em que a gente começa a não ver mais bondade nas pessoas. Esse é o estado de alguém que está se tornando amargurado. A angústia tomou conta do seu ser. Por isso essa oração do Salmo 120 é muito importante. Este salmo é considerado como a tomada de consciência de alguém que sente que precisa caminhar em direção a Jerusalém. Ele sente que ele precisa ir até a presença do Senhor. Ele está no meio de gente mentirosa, ele está no meio da mentira, ele está no meio da maldade, ele está no meio de gente que odeia a paz. Ele tenta até conseguir algum tipo de alegria, de paz, mas ele não consegue. Então ele chega à conclusão de que agora é hora de caminhar na direção de Jerusalém. É a hora que eu estou vivendo de caminhar na direção de Deus. Não é à toa que o próximo salmo, Salmo 121, que nós vamos conversar na semana que vem, é um salmo que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele começa a caminhar em direção a Jerusalém, em direção à terra prometida, em direção à cidade santa. Como é que nós poderíamos atualizar isso e exemplificar isso nos dias atuais? É quando a gente toma consciência de que a gente precisa de Deus na nossa vida. A gente toma consciência de que há uma ausência profunda de Deus no meu coração. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso sair dessa angústia que eu estou vivendo. Eu preciso sair dessa rede de mentiras que eu estou vivendo. Eu preciso sair dessa rede de intrigas na qual eu vivo. Eu preciso sair dessa rede de maldade e de vontade de guerrear e de beligerância e de coração armado e de coração apontado para o meu vizinho, para o meu próximo. É preciso que eu encontre um lugar de descanso onde a presença de Deus se faça sentir na minha vida. Quem sabe você esteja precisando fazer essa peregrinação até Jerusalém. É claro que é uma peregrinação espiritual. É claro que é uma caminhada na direção de Deus. Talvez você não precise sair daqui e pegar um avião para Tel Aviv, de Tel Aviv ir até Jerusalém. Talvez não seja necessário isso, e com certeza não é
Talvez você não precise de, então eu preciso achar uma igreja perto de mim. Tá, pode lhe ajudar. Mas a gente vai encontrar Deus nessa caminhada interior para o fundo da nossa alma, onde Deus está nos chamando para um encontro pessoal, para um encontro na presença do Senhor. Eu quero lhe convidar a me acompanhar no decorrer desses estudos, através do Salmo 120, 121 até o 134, nesta peregrinação na direção de Jerusalém, na peregrinação em direção a Jesus Cristo, na peregrinação em direção ao Deus que é capaz de limpar do coração essa angústia, e é capaz de eliminar as mentiras e as intrigas ao redor de nós, e é capaz de nos dar uma paz que só Ele pode dar. Que Deus lhe abençoe, e eu gostaria de convidá-los para orar comigo. Convidar a você que nos ouve, você que participa com a gente. Vamos orar. Querido Deus, meu coração está angustiado, minha alma está precisando de verdade. E há tempos demais que eu habito entre lábios mentirosos. E muitas vezes os meus lábios mesmo destilam mentiras. Embora eu seja pela verdade, embora eu queira falar a verdade, muitas vezes, ó Pai, eu também me pego com raiva no coração e com vontade de guerrear. Talvez eu não seja daqueles que lutam pela paz e só encontram guerra. Talvez eu seja um daqueles que esteja lutando também pela guerra. Esteja querendo briga, ódio, discussão, discórdia, porque o meu coração já está cansado, Senhor. E agora eu quero te pedir, eu quero encontrar a Tua presença, eu quero encontrar a Nova Jerusalém, eu quero encontrar esse lugar de paz, eu quero encontrar esse lugar onde a verdade reina, eu quero encontrar esse lugar onde os lábios não são enganadores, eu quero encontrar este lugar onde as pessoas estão sendo curadas pela presença maravilhosa da Tua graça. E eu sei que dentro de mim o Senhor me chama para uma conversa íntima. E eu quero me render à Tua presença e sentar contigo, caminhar contigo e encontrar o caminho de Jerusalém, o caminho da restauração da minha vida com o Senhor. É o que eu lhe peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que nesta jornada, você, eu, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, nos encontremos com o próprio Pai e possamos juntos fazer estas meditações de luz, estas meditações que fazem da tua vida e da minha vida algo melhor, algo que nos ilumina. Até quinta-feira que vem, às 22 horas, aqui no Facebook ou no YouTube, onde você encontra Meditações de Luz. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e nós estamos falando aqui da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.